Fala, minha gente, tudo bem? Como é que tá tudo por aí? Bom, eu quero até consultá-los mais uma vez, vocês são muito mais inteligentes do que eu, tá? E quem não respeita o seu público não tem por que falar no microfone, seja onde ele for, até nesse modesto canal no YouTube aqui. Então eu quero saber de vocês, vocês gostam de análises vazias, polêmicas? Querem que eu crie uma polêmica aqui? Muitas vezes tem gente que inventa notícia, tá? Eu sei como funciona isso, eu trabalho há muito tempo na imprensa esportiva, muitos anos, tá? Ou vocês preferem uma coisa séria, analítica, que expõe e tenta aprofundar o debate, até para motivar uma reflexão de vocês? Me respondam nos comentários, por favor. Inventar notícia eu não vou fazer, isso é contra a minha formação. Mas assim, eu posso falar sobre outras coisas que a gente traz diariamente também. Mas hoje, particularmente, o Marcos Braz até deu uma entrevista nessa segunda-feira. Depois, acho que com calma, a gente pode destrinchar alguns itens, se vocês acharem pertinente. Se não, falar, já vi tudo também, não interessa, beleza, vamos embora. Estou aqui para atender vocês. Mas eu queria falar sobre uma coisa que me incomodou bastante de domingo para segunda-feira, que foi essa questão da colocação em dúvida da idoneidade de árbitros do futebol brasileiro em troca de polêmica barata, né? Ou seja, o Flamengo faz 2 gols nos acréscimos em pênaltis chamados por quem opera o VAR. E foram pênaltis, não foram? A arbitragem de Leandro Voaden neste domingo, no jogo contra o Botafogo, foi perfeita, não foi? Eu só não digo que foi 99%, não 100%, porque acho, mas aí não o avisaram. Que aquele lance do Bruno Henrique, que ele coloca a mão na bola, ele coloca sim, a regra é estúpida, mas é a regra, né? Bateu na mão de quem está no campo de ataque, independentemente da intenção, é falta. Eu acho que poderiam chamá-lo para ele dar uma olhada se foi pênalti no Bruno Henrique. Eu não tenho certeza, tá? Seria leviano aqui se falasse, foi pênalti e tal. Não, mas acho que ele poderia ter olhado. Dito isso, a arbitragem é perfeita, né? A arbitragem de Rafael Trace no jogo contra o Grêmio teve algum equívoco para qualquer parte, né? Então assim, é dado um chute de fora da área no jogo contra o Grêmio, a bola bate, o Kahneman estica a mão, estica, bota lá, ainda faz assim com a cabeça, uma tentativa que me parece até de enganar, né? O pênalti é marcado nos acréscimos, e daí que é nos acréscimos? É pênalti, não é? O lance não é pênalti, vai lá, não tá para isso? Pênalti. Tá? Vai lá, bate, empata o jogo, pronto, acabou. Aí no jogo seguinte, contra o Botafogo, acontece uma situação parecida, o Flamengo perdia o jogo também. Pênalti pro Flamengo, no chute do Bruno Henrique, que bate na mão do Benevenuto, né? Pênalti. O VAR chamou, dá uma olhada, o árbitro vai lá, olhou, o Leandro Voaden foi lá, olhou, pênalti. Pronto, marca na calma, foi lá e bateu. Aí um monte de gente na rede social, profissionais da imprensa, até gente que ganha dinheiro para isso, para emitir opinião, para fazer análise, para dar informação. Não, mas é muito esquisito. Cara, prova. Houve um escândalo na arbitragem brasileira, o mais recente, que foi provado, envolveu Edilson Pereira de Carvalho no Campeonato Brasileiro de 2005, né, em que jogos tiveram de ser disputados, jogos apitados por ele, tiveram de ser disputados porque ele manipulava resultados por causa de apostas, para favorecer ali apostadores. Então, foi provado, não foi? Tá bom, o campeonato tá sob júdice, ou vai acabar, ou não vai ter mais, ou o árbitro vai se afastar. Enfim, mas prove-se algo, porque então, a partir de agora, qualquer coisa que acontecer, um pênalti, tá vendo, é Varmengo, não sei o quê. Ou no jogo entre Coritiba e Corinthians, Braulio da Silva Machado expulsou o jogador do Coritiba com 16 minutos, Ian Sassi, que jogou no Vasco. Tá vendo? Não sei. Gente, o cara deu uma cotovelada no jogador do Corinthians. Cotovelada. Foi expulso. Uma cotovelada, assim, aos 15 do primeiro tempo, aos 40 do segundo tempo, era para expulsão. Tá? Eu me lembro aqui, eu cobri a Copa das Confederações de 2017, na Rússia, tá? Pela Rádio Bandeirantes e pela Rádio Band News FM. E um dia antes da final, em São Petersburgo, né, o jogo foi entre Alemanha e Chile, um dia antes, ou seja, no sábado,
o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deu uma entrevista coletiva para falar sobre o uso do VAR naquela Copa das Confederações. Foi a primeira competição de primeiro escalão de futebol adulto, né, que fez esse teste, da FIFA, tá? Que fez o teste com VAR. Ele foi falar sobre isso e era impossível fazer pergunta, veio muita gente e tal. Mas uma das respostas foi: o VAR vai acabar com lances de erros graves. Por exemplo, o gol de mão do Maradona na Copa de 86. Por exemplo, o gol do Jô no Corinthians e Vasco na Arena Corinthians. Isso vai acabar. Isso é ciência exata, impedimento, a bola ali, né? Não tem o que discutir. Agora, haverá ainda lances interpretativos. Por exemplo, pênalti, um ano depois, na final da Copa do Mundo, no jogo entre França e Croácia, aquele pênalti do Perisic, né? Que o Griezmann bateu e fez o gol da França. Foi pênalti, aquilo não daria. O Pitana foi lá, viu o lance, estava pênalti. Agora, quem acha estranho esses pênaltis dados para o Flamengo, deve achar estranho também os 3 gols anulados contra o Grêmio na semifinal da Libertadores em 2019, ou não deve? Ou não, né? O do Gabigol ali, o segundo dele no segundo tempo, ele estava claramente em impedimento. Mas aquele empurrão, tudo bem. Agora, o gol do Gabigol não dá para você saber ali, nem com o VAR. Nem com o VAR. Então, assim, no mesmo jogo, entre as duas equipes, no caso Flamengo e Grêmio, né, pelo Campeonato Brasileiro, primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2019, tem um pênalti claríssimo no Bruno Henrique que não é dado. Alguém falou em ser estranho? Quer dizer, então, quando você sistematicamente, você tem 2 lances em que houve pênalti e você começa a bombardear a honra do árbitro, inclusive, você está procurando uma polêmica vazia e você está empobrecendo o debate sobre futebol. Aí, com todo respeito, a gente volta aos anos 70. Cara, quem me assiste aqui, quem consome programas de televisão, de rádio, se interessa também por documentários e tal, cara, sabe que a gente tem acesso a tudo, é só querer ver. Tem pessoas que trabalham com o esporte que eu duvido que assistam aos jogos do Campeonato Espanhol, do Campeonato Italiano, do Campeonato Inglês. Cara, tá aí pra ver. Por isso que eu falo que jornalista esportivo não tem folga, porque quando não tá trabalhando tem de ver esses jogos sim, né? E aí o camarada se apega a esses... Não, tô roubando, porque é Varmengo, não sei o quê. Por que a gente não discute o futebol? Por que a gente por que não se discute o futebol que se pratica na Europa hoje, que está muito à frente do futebol brasileiro? Por exemplo, você assistiu provavelmente a final da UEFA Champions League, entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Cara, aquilo é outro esporte. Você que assiste aos jogos da Premier League, cara, aquilo é outro esporte. Você assiste aos jogos da Premier League ali pela manhã, início da tarde na ESPN, você vê um jogo de campeonato estadual, campeonato brasileiro, cara, é outro esporte, tá? Então, assim, em vez de a gente tentar entender o que está acontecendo lá, o que aconteceu lá e trazer isso para o futebol brasileiro, não, a gente fica falando em arbitragem deliberadamente favorecendo um time, a gente fica elogiando Vanderlei Luxemburgo, falando que não, o professor voltou, né, depois daqueles 4-4 entre Vasco e Flamengo. A gente começa a entrar nessa. E isso tudo serve para empobrecer o debate também no futebol brasileiro. Então, parte da imprensa tem culpa também, porque empobrece o debate. Você não é induzido a questionar, falar, escuta, por que meu time joga essa porcaria e o time do Flamengo em 2019 jogou o fino com o Jorge Jesus? Que negócio é esse? O que está acontecendo aí? Claro, a análise é fraca, a análise não aponta para as virtudes de um técnico que veio de fora, que nem era do primeiro e do segundo escalões do futebol mundial, e chegou aqui e ganhou tudo, assim, como disse o Bruno Henrique, nem com um patamar completamente diferente, mostrando, esfregando na cara do Mano Menezes, do Filipão, do Vanderlei Luxemburgo, cara, vocês não sabem nada de futebol mais, né? E aí, parte dos profissionais que deveriam informar e analisar, e não está muito interessado também em ver algo fora do quadrado, começa a falar, não, pô, fechou, voltou, pô, fechou demais. Cara, é só ver o futebol lá fora. E é obrigação de quem fala com vocês
ter o conhecimento para passar o conhecimento, porque vocês veem tudo também. Se a gente comete um deslize aqui, muitas vezes aconteceu comigo. Vocês mandam lá, não, Bernardo, não é assim, teve um jogo tal, assim, fala, putz, beleza, desculpa, cometi um equívoco, tá? Então, o debate é empobrecido por causa dessas polêmicas vazias, por exemplo, como essa história do VAR nos jogos do Flamengo. Os dois árbitros, Leandro Voaden e Rafael Trace, o Trace no jogo contra o Grêmio, os dois foram muito bem nos jogos e pronto, acabou. Se tivessem prejudicado Grêmio e Botafogo respectivamente, eu teria falado por aqui. Beleza? Um abraço a todos, obrigado. E diga aí o que vocês acham disso tudo, tá? Porque a gente vai pautando o canal aí em torno daqueles, da vontade dos inscritos que são vocês. Eu tenho o maior respeito por vocês. Um abração.